Olá, sou o professor Flávio Tambellini. Vamos estudar condução. Vamos ao capítulo de Introdução à Condução, tá? De transferência de calor. 1. Bom, introdução à condução. O que é transferência de calor por condução? É o processo que ocorre por difusão nos sólidos. Ok? Então, nós temos aqui um sólido. Do lado esquerdo a temperatura T1, do lado direito a temperatura T2, uma espessura ΔX, então vai ocorrer uma transferência de calor do lado esquerdo para o lado direito, ok? Essa taxa de transferência de calor vai ser igual à condutividade térmica do material, vezes a área perpendicular à taxa de transferência de calor, vezes a diferença de temperatura, dividido por ΔX, tá? De forma matemática, né, o QX é menos K vezes A ΔT ΔX. Quando a gente faz o ΔT ΔX, vai ficar T2 menos T1 sobre ΔX. Invertendo por causa do sinal negativo, fica T1 menos T2, que é igual à expressão aqui de cima, ok? Fluxo de calor é a taxa de transferência de calor dividido pela área onde ocorre essa transferência de calor, ok? Onde ocorre a condução, beleza? Que vai ser menos K vezes dt dx. Beleza? Bom, a lei de Fourier geral, ela se aplica para um sólido tridimensional. Então, pode ter o fluxo de calor na direção x, na direção y e na direção z, tá? Que é menos k vezes o operador aqui, o gradiente de t, tá? Da temperatura, tá? Esse aqui é o operador Nabla, tá? Então, você tem o fluxo de calor na direção x, y e z, ok? Que é dado por essas expressões aqui. Bom, vamos à lei da difusão de calor. Então, nós temos um sólido, um cubo aí, tá? Digamos assim, ok? Dimensões ΔX, ΔY e aqui na altura ΔZ. Então, nós temos, nós vamos aplicar a conservação da energia, tá? Que a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, é igual à taxa de energia acumulada. A taxa de energia que entra é o QX aqui, tá? O QY aqui desse lado esquerdo e o QZ aqui embaixo. A energia que sai, né? A taxa de energia que sai é o QX mais ΔX, o QY mais ΔY, o QZ mais ΔZ, ok? Então, são as taxas de transferência de calor nas posições x, y e z para a entrada e na saída nas posições x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ. E a taxa de energia gerada é uma taxa de uniforme de calor, é uma taxa por unidade de volume, tá? Esse Q ponto é watt por metro cúbico, tá? Então, é uma taxa de transferência de calor por unidade de volume. Então, vezes o volume, nós vamos ter a taxa de energia. Alguns autores usam Q 3 linhas, tá? Não é muito comum não, né? Mas às vezes pode acontecer. É a mesma coisa. E a taxa de energia acumulada é a variação da energia térmica desse material, tá? Que nesse caso vai ser o diferencial do ρCp(T) sobre ΔT vezes o volume, tá? Então, ó, aplicando o balanço de energia, a energia que entra menos a energia que sai, mais a energia gerada é igual a taxa de energia acumulada, ok? Rearranjando tudo, lembrando que aquele QX, daqui a pouco eu vou falar, deixa eu chegar lá, tá? A gente reagrupa tudo, o X com X, Y com Y, Z com Z. O Q ponto aqui vai dividir tudo por ΔX, ΔY, ΔZ, tá? Vai ficar essa expressão. Aplico o limite, tá? Então, o que eu estava adiantando, né? O QX menos QX mais ΔX sobre ΔX no limite vai ser menos a derivada de QX em relação a X. A mesma coisa acontece para Y e para Z. Substituindo nas equações, nós vamos ter essas derivadas aqui parciais, ok? E aqui o Q ponto e aqui a parte da taxa de energia acumulada. Só que o QX é menos K vezes A ΔT ΔX. E a área é
perpendicular, né? Se está na direção x, a área perpendicular é ΔY vezes ΔZ. Mesma coisa acontece para o y e para o z. Ok? E aí, substituindo aquelas expressões, ó, nós temos essa aqui do QX, do QY e do QZ. Tá? Essa aqui é a equação do balanço de energia. Tá? E aí, simplificando, nós vamos ter essa expressão. E aqui está a equação da difusão de calor, de forma geral, e quando a condutividade varia com a posição. Tá? Considerando que as propriedades do material são constantes, de um modo geral, né, que é mais comum a gente considerar, tá? Esse K vem para fora, ok? Esse ρCp também vai sair aqui, então nós temos essa equação aqui, tá? A gente divide tudo por K, então por isso que fica aqui o ponto sobre K, e ρCp vai para fora e fica dividido por K. O K sobre ρCp é a difusividade térmica, que é a capacidade do material conduzir energia térmica, sobre a capacidade dela armazenar. Então, é a razão entre a capacidade de conduzir e armazenar. Bom? Então, rearranjando aquela equação, vai ficar aqui a equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas. De forma genérica, tá? Nós temos aqui o laplaciano da temperatura mais o Q ponto sobre K, que é igual a 1 sobre alfa ΔT sobre ΔT, tá? Diferencial da temperatura em relação ao tempo. Tá? Então, essa é a equação genérica da difusão de calor. Se Q ponto é zero, ou seja, se não tem geração de calor, tá? Nós temos a equação de Fourier, que é como que a temperatura varia em função do tempo. Se é em regime permanente, se não tem variação com o tempo, tá? Então nós temos a equação de Poisson, que é como a temperatura varia com uma taxa de geração de calor. E se o Q ponto é igual a zero e é em regime permanente, tá? O ΔT sobre tudo, aí nós temos a equação de Laplace. Tá? Então nós temos essa situação aqui, que o Laplaciano da temperatura é igual a zero. Beleza? Bom, então nós temos aqui a equação da difusão em coordenadas cartesianas, tá? Se as propriedades forem constantes, fica desse jeito, nós já falamos, estamos só reforçando. Lembrando que nós temos, isso aqui são os fluxos de calor na direção x, y e z, e ele é dado na forma vetorial, tá? A equação de difusão de calor em coordenadas cilíndricas, nós temos a posição radial, a direção circunferencial, tá? Aqui está como φ, porque o θ nós vamos usar ele para uma variável específica aí, relacionada à temperatura, e aqui a direção axial, tá? Aqui o Q ponto, e aqui tem a energia térmica que é acumulada, ok? Bom, com as propriedades constantes, essa equação de cima fica desse jeito aqui, tá? O termo na direção radial, circunferencial, na direção axial, Q ponto sobre K, e 1 sobre alfa ΔT de temperatura sobre ΔT de tempo. Fluxo de calor na direção radial é menos K dt dr, a direção circunferencial é menos K sobre R dt dφ, e na direção axial é menos K dt dz. Tá? Então aqui nós temos o fluxo de calor, coordenadas cilíndricas, na forma vetorial. Condição de contorno, tá? Para a gente resolver o problema, precisamos resolver as condições de contorno, tá? Então, nós podemos ter uma condição de contorno específica, né? De primeira espécie, em que a temperatura é especificada, em uma determinada posição, tá? É a condição de Dirichlet, ou de primeira espécie. Podemos ter um fluxo de calor constante na superfície, condição de Newman, ou de segunda espécie, é um fluxo de calor finito, ok? Ao invés dele ser finito, ele pode ser igual a zero, esse fluxo de calor pode ser zero, é uma condição de superfície isolada ou adiabática. E podemos ter uma convecção na superfície, condição de terceira espécie, tá? Então nós temos que a condução que ocorre aqui
é igual à convecção que corre desse lado aqui, beleza? Então tá aí a introdução à condução de calor.